Olá, vamos falar um pouco sobre a escola sem partido. O que é a escola sem partido? Escola sem partido ou escola livre? Escola para aprender e entender o mundo vasto e variado. Escolas devem ser espaços de exercício de pensamento crítico, devem formar cidadãos completos, capazes de entender o seu tempo, o passado e projetar futuros. Devem ensinar sobre sexo, sobre política e direitos humanos ou devem se tornar lugares sem qualquer conexão com a vida lá fora? As redes sociais estão movimentadas com a acalorada discussão sobre qual o papel dos professores na formação dos estudantes, futuros representantes da nossa sociedade. Um projeto de lei está em debate no Congresso e uma ação está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Mas, afinal, qual é o papel da escola na formação de uma pessoa? Para nos ajudar a entender os lados dessa matéria, a gente recebe o educador Daniel Caro já respondendo essa daí. Qual é esse papel da escola, pelo amor de Deus? Bom, o papel da escola... a educação é uma área que é construída há muito tempo, né? Ela tem uma história extremamente extensa. Se a gente pegar o que é o conceito de educação mais consagrado em toda a área da didática, da pedagogia, educação é apropriação de cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem fez para... O homem, as mulheres fizeram para superar a natureza. Então, educação são artes, educação são todas as expressões que o homem criou para conseguir lidar como sociedade. Então, as linguagens, as línguas, educação é a matemática, é a ciência. E educação não pode ser algo limitado, como acontece na proposta de Escola Sem Partido, por um julgamento estritamente moral, criando verdadeiros tribunais pedagógicos, tribunais ideológicos, morais nas escolas. O professor ele tem que ter a liberdade de poder ensinar aquilo que ele tem de melhor, aquilo que vai garantir que os alunos se apropriem dessa cultura e que sejam pessoas plenas. O Brasil ele tem uma estratégia, uma tradição pedagógica que colocou o aluno como culpado do processo de ensino no primeiro momento. Então os alunos reprovavam. A escola brasileira é uma das escolas que mais reprovavam no mundo. Até a década de 90, o Paulo Freire, secretário de Educação de São Paulo, determina a progressão continuada. O que é a progressão continuada? Os alunos simplesmente não podem reprovar, eles têm que ter aula de reforço. Por que isso é importante? Porque a reprovação ela é uma das coisas mais danosas para a vida de um estudante, para a vida de uma pessoa, porque ela parte do pressuposto que ela fracassou. Depois dessa fase, na década de 90, a culpa passa a ser do professor. Então, o Brasil constitui sistemas de avaliação de larga escala, que vão avaliar o quanto que os alunos aprenderam, mas culpabiliza o professor pelo não aprendizado do aluno. Também não é justo, porque o professor ele recebe um péssimo salário. Tem 3 empregos. 3 empregos, não 4 tem plano de empregos. carreira. Faz parte de um processo que não é só ele, né? Exatamente. E aí o que acontece? A Escola Sem Partido utiliza isso para fazer aquilo que eles de fato defendem, que é constituir na escola uma disputa cultural sobre o que é a escola e sobre o que a escola tem que fazer. É porque assim, a gente sempre está aqui falando, a gente já falou muito sobre educação, não né? Não é educação, Escola Sem Partido, essa que é a questão. Não é educação, né? Como que pode um professor não falar dentro de sala de aula o que aquele aluno passa fora? E como é que não pode trazer essa questão? Eu vou dar um exemplo, a gente estava até falando isso, um exemplo. Uma criança que vê o pai batendo na mamãe uma vida. Como é que você não leva uma questão dessa para discutir a violência, por exemplo, na escola? Você não pode discutir gênero, você não pode discutir nada. Que neutralidade é essa? Essa neutralidade não existe. O problema, imagina, numa aula de biologia, você não pode apresentar o darwinismo, porque também tem que apresentar o criacionismo, que não é uma perspectiva científica. Não dá para explicar a origem dos seres humanos com base em Adão e Eva. E tem, na verdade, uma defesa enorme. Eu tive agora no processo eleitoral contato com o movimento terraplanista.
Aliás, Olavo de Carvalho, que é um dos ideólogos do Jair Bolsonaro, tem defendido que o Newton, na verdade, é um charlatão. Quer dizer, Meu então, Deus. a gente perdeu as referências. Agora, qual é o ponto que eu acho que é o ponto dramático dessa história? Eles não estão preocupados com a escola, nem estão preocupados com a educação. Eles estão preocupados em conseguir aumentar o número de pessoas que acreditam nas teses deles, são ultraconservadoras e que vai alimentar um sistema de voto. Na verdade, um projeto de poder, né? Então, quem ideologiza a escola, na realidade, quem faz com que a escola seja um instrumento ideológico, são eles. Só que, habilmente, eles construíram um projeto que se chama Escola Sem Partido, que aí acusa tudo aquilo que vinha sendo feito e não vinha sendo bem feito. A verdade é que a escola brasileira tinha que ser muito melhor, a gente não tem dúvida. Quer dizer, isso daí virou uma cortina de fumaça para quais questões? Quais são as questões realmente importantes e que a gente devia estar discutindo? Já está discutindo evasão escolar, a gente deveria estar discutindo qualidade da educação. Os alunos no Brasil vão para a escola e não aprendem. Acho que esse é um tema que... Não aprende, o índice é um dos mais baixos brasileiros. Mais baixos. E eu não estou falando aqui das avaliações de larga escala, eu estou falando daquilo que a gente vai para a escola e vê o que o aluno não está aprendendo. Os professores não têm condição de trabalho. Hoje eu estava na Unicamp discutindo um sistema de simulação de custo da qualidade da educação. O Brasil tem um monte de escola, milhares de escolas que não têm saneamento básico, que não tem água tratada, não tem energia elétrica. Esse é o tema que a gente deveria estar debatendo. Por que as pessoas têm essa impressão de que todo professor é de esquerda? Eu acho que é porque os professores, eles têm uma forma... O professor ele é estimulado a uma formação crítica. Uma sociedade como a sociedade brasileira, que é machista, desigual, autoritária, misógina, homofóbica, é uma sociedade que a escola tem o dever de modificar. E aí o professor ele tem essa tarefa de modificar essa sociedade. O que eu quero dizer é que essa é a imagem que tem o professor, mas a maior parte do professorado não é de esquerda. Esse é o ponto. É um mito isso, né? Esse é um mito. É um mito. Agora, a escola ela tem o dever de mudar a sociedade para melhor. A gente quer que a sociedade não seja machista, a gente quer que a sociedade não seja homofóbica, a gente não quer que a sociedade seja racista. Não dá para discutir o Brasil sem demonstrar quão nefasta foi a escravidão. Claro. Nesse sentido, o professor que vai desempenhar um bom trabalho, ele precisa enfrentar esses temas. Enfrentando esses temas vai parecer que ele é de esquerda, mas na prática... E a escola precisa, uma boa escola precisaria até das duas discussões, né? A discussão sob o ponto de vista da esquerda e até a discussão sob o ponto de vista da direita. Claro, não, com certeza. Eu tive ótimos professores de direita. Eu também, estudei no Mackenzie. Então. E como é bom também, né? Uma criança que vem de casa com questões, com todo um papo e diálogo, que leve para casa, né? e leva para a escola, Ao contrário. outra coisa, confronta, questiona. Como é bom a criança ouvir uma outra coisa na escola que não é o que ouve em casa, para poder se confrontar, questionar, para se tornar um cidadão, né? Não, essa foi precisa a sua fala. O Paulo Freire ele dizia que nenhum professor pode ser neutro. Porque é impossível você ser neutro. Eu quando dou aula, eu tenho a minha visão de mundo, minha posição, e eu preciso levar isso porque, inclusive, em termos didáticos, funciona mais. Você vai dar uma eu me aula comunico melhor, exatamente. Agora, eu não posso ser um doutrinador. Isso nenhum professor pode ser. Essa é uma visão do Paulo Freire. Então vamos lá, qual é a diferença entre o professor doutrinador e o professor que tem uma posição política? O professor doutrinador, ele impõe a visão dele. Ele não permite que o aluno tenha uma visão própria ou que questione o próprio professor. E essa pessoa pode ser de esquerda ou de direita? Pode ser de esquerda ou de direita, pode ter qualquer orientação ideológica. Agora, eu não posso ser neutro, porque se eu for neutro eu não vou estar sendo sincero. Óbvio. E aí eu vou estar exercendo um papel que não é o papel do professor. O professor ele não é um ator, e aqui eu não estou criticando os atores. Os atores eles fazem diferentes papéis durante a sua vida. O professor ele tem um papel irrestrito de ser professor. E é um papel maravilhoso, e ele precisa ser completamente desprovido de limites para poder exercer bem. E fora esse que ninguém papel. é neutro na vida, né, gente? Alguém é neutro? De que forma a gente, enquanto sociedade, a gente pode impedir que isso aconteça? Assim, a minha preocupação maior é essa. O que a gente pode fazer para que essa ideia não avance? Essa é a grande pergunta. Ontem a gente lançou um manual de defesa das escolas. O site, inclusive, é www.manualdedefesadasescolas.com.br.
.org só também você consegue acessar. Esse manual ele vai indicar como que o professor e como a escola tem que agir caso aconteça esse problema de ataque aos professores e ataque ao ensino. Já está acontecendo. O que é dramático é que hoje o professor está sozinho. A escola não está trabalhando junto com o professor. A escola não está mobilizando os pais. Esse deveria ser um tema não para ser judicializado, ir para o sistema de justiça, mas tinha que ser um tema pedagógico. Se o pai não gosta de uma aula de um professor, ele tem todo o direito de colocar isso na escola. Se ele acha que o filho está sendo doutrinado, ele tem o direito e o dever de colocar isso. Agora tem que fazer como a Astrid faz, tem que debater dentro da escola, tem que construir um espaço pedagógico, um ambiente pedagógico para que esse debate beneficie não só a família que está indignada, revoltada, mas beneficie toda a comunidade escolar. Esse debate não precisa acabar aqui agora. Comentando aqui embaixo, você também entra no papo. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para essa conversa. Semana que vem, você que é inscrito no canal já sabe. Ele avisa quando um vídeo novo estiver no ar. Quer também? Se inscreve aqui e ativa a notificação que a gente avisa para você.